Eu sou Jussara Bordim e hoje eu vim trazer para vocês um olhar um pouco mais técnico, abordando aspectos científicos sobre a encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, a respeito do cuidado com a nossa casa comum. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar brevemente. Então, eu sou bióloga, eu sou formada pela Universidade de Caxias do Sul e possuo mestrado e doutorado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Atualmente, eu sou professora na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e eu atuo nos cursos de Biologia e de Pedagogia. Eu também oriento na pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente e também no mestrado em Ambiente e Sustentabilidade. As minhas pesquisas estão voltadas para a área da biodiversidade e da conservação da biodiversidade, especialmente com um grupo de plantas pequenas, as chamadas briófitas ou os musgos, melhor conhecidos. Então, eu desenvolvo desde estudos básicos para o conhecimento da diversidade deste grupo e também estudos aplicados, como os estudos de fitorremediação e de fitoquímica. Além disso, eu também tenho atuado em projetos de pesquisa na Antártica, além de atividades que envolvem o ensino de ciências e também a divulgação científica. Bem, então como bióloga e também como educadora e pesquisadora na área das ciências naturais, eu vejo a Laudato Si como um grande presente que o Papa nos deu, mas também como uma fonte grande de inquietação, não só para quem trabalha na área científica e na área do meio ambiente como eu, mas para todos nós, qualquer cidadão. Eu creio que quando nós lermos esta encíclica, ela deve sim nos inquietar. Nós não podemos ler esta encíclica e nos mantermos iguais. Ela é uma carta completamente atual, onde o Papa aborda problemas emergentes e muito sérios. E nos convida a olharmos para o nosso planeta, a nossa casa comum, com um outro olhar. Não apenas com o olhar de quem usufrui de tudo que a Terra nos oferece, como se nós estivéssemos de fora dela, como se nós fôssemos apenas consumidores. Mas ele nos chama a olhar como quem faz parte de um todo e como quem depende desse todo e depende dos recursos naturais e também dos outros seres vivos para a nossa existência. Que é isso que acontece de fato na natureza, e o Papa vem abordar isso de forma tão clara e tão bonita, na Laudato Si. Até hoje, nós vínhamos utilizando os recursos naturais como se eles fossem infinitos, sem nos preocuparmos com a possibilidade de que algum dia eles ou algum destes recursos pudesse vir a faltar. Quem de nós já pensou que as gerações futuras poderiam ficar sem água e, consequentemente, com problemas energéticos, já que boa parte da energia que nós consumimos, ela vem das usinas hidrelétricas. Se nós pegarmos um exemplo bem atual, aqui no Brasil, nós estamos atualmente vivendo uma crise hídrica e uma crise energética. Devido à escassez das chuvas em parte do nosso país, especialmente na região central, na região do bioma cerrado, que é onde ocorrem as nascentes dos grandes e dos principais rios que abastecem todo o nosso país, os reservatórios acabam não conseguindo se encher suficientemente e com isso não é possível a geração de energia elétrica na quantidade necessária. Com isso está sendo necessário o uso das termoelétricas. Estas usinas termoelétricas, elas utilizam combustíveis fósseis que, além de serem raros, de serem mais escassos, estes combustíveis também são bastante poluentes e têm um custo muito elevado. E aí o que acontece, além de gerar ainda mais poluição, a gente vê diretamente na nossa conta de luz, que hoje está mais alta. Então, a Laudato Si, através da Laudato Si, o Papa vem nos alertar para essas questões ambientais
que estão no nosso dia a dia e para o cuidado que cada um de nós precisa ter com esta nossa casa comum. E ele também nos estimula para a mudança de hábitos, para que possamos fazer escolhas mais sustentáveis, para que assim seja possível garantir a nossa sobrevivência e também a sobrevivência das gerações futuras. Bom, então, para facilitar um pouco a nossa reflexão a respeito de alguns dos objetivos, alguns dos pontos que o Papa Francisco traz na encíclica, com relação à resposta ao clamor da terra, com relação à economia ecológica, à adoção de estilo de vida mais sustentável e ainda a educação ecológica, eu trouxe alguns dados a partir de pesquisas e artigos científicos, né, publicados em diferentes periódicos, para nos ajudar um pouquinho nessa reflexão. Então é importante nós começarmos pensando a respeito do que é a biodiversidade ou a diversidade biológica. Existem mais ou menos uns 85 conceitos diferentes de biodiversidade. E um dos conceitos que é mais utilizado é um conceito que foi criado em 1996 e onde diz que a biodiversidade, ela se refere à variedade de vida e seus processos. Ou seja, a biodiversidade, ela compreende a riqueza de espécies, que é o número de espécies que nós conhecemos, a diversidade genética e filogenética, ou seja, a relação de parentesco entre essas espécies, as funções ecológicas, que são bastante importantes, o papel que cada espécie desempenha ecologicamente na natureza. Então, por exemplo, a gente tem alguns animais que são predadores, por exemplo, a gente tem os polinizadores, que são essenciais para a agricultura, né, para serviços ecossistêmicos que nos são úteis também. E também a biodiversidade engloba a diversidade de comunidades e também de ecossistemas, ou seja, o conjunto de espécies que vivem em determinado local, né, as comunidades, e também os ecossistemas, essas comunidades aliadas aos fatores físicos, ambientais, então o solo, o relevo, o clima, né, que compõem os ecossistemas. Então tudo isso é biodiversidade. E quando o Papa fala na encíclica sobre o cuidado com a biodiversidade, né, a perda da biodiversidade, ele está se referindo a tudo isso, né, não somente a perda das espécies, do número de espécies, mas quando a gente perde uma espécie, a gente perde tudo isso, a gente perde a diversidade genética, a gente perde uma função ecológica e também a gente está diminuindo, né, a diversidade da comunidade e dos ecossistemas. É importante lembrar também que a biodiversidade ela não se distribui de forma igual no planeta. Nós temos aqui um diagrama, o diagrama climático de Whittaker, né, que foi um pesquisador que publicou isso em 1975, e ele fala que os grandes biomas mundiais, eles estão distribuídos conforme a média de temperatura e de precipitação, ou seja, de quantidade de chuvas. Então, o que a gente pode observar? Que nas regiões onde a gente tem temperaturas mais elevadas e muita chuva, né, uma umidade maior, a gente tem a formação das grandes florestas, por exemplo, a Amazônia, a Mata Atlântica, né, que são grandes florestas tropicais e que estão nessa região mais tropical do planeta, né, entre os trópicos. Então, a gente tem uma diversidade imensa nesses locais. Por outro lado, onde a gente tem temperaturas menores, né, temperaturas mais baixas, e a gente tem uma pluviosidade menor, a gente vai ter regiões menos biodiversas, que é o caso da Antártica, por exemplo. Se a gente for comparar a diversidade de plantas que ocorre na Antártica, a gente conhece, por exemplo, de briófitas, umas 115 espécies. No Brasil, o que a gente conhece de briófitas são mais de 1.600. Então,
Com isso, apenas com o número, né? Lembrando que biodiversidade não é só o número, mas só com o número, só com a riqueza, a gente já vê essa diferença. Bom, então a gente sabe que os biomas terrestres, eles refletem esses padrões globais de precipitação e temperatura. E por que eu estou falando isso? Por dois motivos. Um deles é a questão das mudanças climáticas, que o Papa também aborda na encíclica e que a gente sabe que é uma das causas da perda da biodiversidade que ocorre atualmente. Mas a gente vai falar um pouco melhor disso depois. E a outra questão é que o nosso país, né, o Brasil, está localizado aqui na região tropical, né, na região onde nós temos a maior biodiversidade. E o fato de o Brasil estar na região tropical, de ter essa biodiversidade bastante grande, faz com que ele esteja na lista dos 17 países mais megadiversos do mundo. São 17 países que a área que englobam mais ou menos 70% da biodiversidade mundial de espécies. Ou seja, mais da metade da biodiversidade se encontra nesses países aqui. E um deles, que aliás é o primeiro da lista, é o Brasil. Porém, nós sabemos que esta rica biodiversidade brasileira, ela também vem sendo bastante e cada vez mais ameaçada. Não só no Brasil, mas também em vários outros lugares do mundo. E por isso foram criados alguns locais onde existe grande diversidade de espécies, né, de ecossistemas e tudo mais, como nós já falamos, existe uma grande biodiversidade. No entanto, áreas onde, além da biodiversidade, essa riqueza toda está ameaçada pela degradação. Então, essas áreas elas são determinadas hotspots de biodiversidade. São 34 hotspots que existem hoje no mundo e são áreas muito ricas, porém muito degradadas, onde a biodiversidade e os ecossistemas e as espécies, né, já se extinguiram em um número bastante grande. No Brasil, nós temos a Mata Atlântica e o Cerrado, que são dois hotspots de biodiversidade. Por que isso é importante? Porque esses pontos, eles são estratégicos para a conservação. Quando os governos, as entidades públicas visam investir recursos para a conservação, prioritariamente os recursos são investidos nessas áreas, uma vez que são as áreas mais degradadas. É claro que aqui haveria uma discussão bastante grande, né, entre investir em áreas mais degradadas ou investir em áreas pouco degradadas para que elas não se degradem, né, mas isso é outra discussão. Bom, mas e o que é que nós já sabemos a respeito de biodiversidade com relação aos números? Vocês já se perguntaram quantas espécies existem no mundo? De todos os grupos: plantas, animais, vírus, insetos, bactérias. Alguém já se perguntou? Então, para aqueles que nunca se perguntaram ou que não conhecem, atualmente nós temos descritas cerca de 1.750.000 espécies. Mas existe uma estimativa de que esse número seja muito maior, quase que 10 vezes maior, né? Então se estima que existam entre 5 e 10 milhões de espécies. Eu já vou falar um pouquinho melhor porquê da estimativa. Bom, como é que essas espécies estão distribuídas então? O maior grupo é o grupo dos insetos. Cerca de 750.000 espécies hoje são insetos. Mais ou menos umas 250.000 são plantas, 41.000 são vertebrados, e aqui se inclui aves, os grandes mamíferos, grandes e pequenos, né? Os répteis, enfim, os animais mais conhecidos nossos estão aqui dentro do grupo dos vertebrados. E 700.000 são todos os outros, bactérias, fungos, vírus, né? E tudo mais. Então, esse gráfico, ele mostra que a gente tem um número de espécies conhecidos, né, um número de espécies conhecidas, que é o que está aqui em azul, e um número estimado, ou seja, um número ainda a se conhecer. Por exemplo, no caso dos insetos, que é o maior grupo, a gente tem 750.000 descritas
mas tem mais ou menos o dobro ainda que não são conhecidas. E isso vale para todos os grupos, especialmente para os grupos menores, de organismos muito pequenos e, consequentemente, menos estudados. É o caso dos fungos, por exemplo, né? É o caso das bactérias, dos vírus, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia por causa de um vírus, né? Então são ainda muito pouco conhecidos. E por que eu trouxe isso? Este gráfico, né? Porque é bastante importante nós pensarmos que se nós não conhecemos as espécies, nós também não conhecemos o seu potencial, nós não conhecemos as suas funções ecológicas, elas estão aí na natureza, né? Nós é que ainda não as conhecemos. No entanto, se nós degradarmos o nosso ambiente, é possível que a gente nem venha a conhecer. E em não conhecendo, a gente também está perdendo no sentido de que também não estamos conhecendo o potencial delas, por exemplo, para algum tipo de remédio. Nós não sabemos se a cura do câncer, por exemplo, não poderia vir a partir de compostos extraídos de algumas espécies que ainda são desconhecidas. Então, aqui é um ponto bastante importante, né, e que o Papa traz na encíclica com o cuidado da biodiversidade, né? E isso vale para nós humanos e, claro, para todos os demais seres vivos. Aqui eu estou apontando e trazendo um pouco mais a relação com o ser humano, né? Mas isso é importante, obviamente, para todos os seres vivos. Bom, e a gente sabe que essa biodiversidade, infelizmente, vem sendo bastante ameaçada. Hoje em dia, nós estamos utilizando cerca de 20%, 25% a mais dos recursos naturais que o planeta nos oferece. Os cientistas chamam de capacidade de suporte, que é a capacidade que o planeta tem de produzir, né, recursos naturais e depois de regenerar esses recursos, né? Então, hoje em dia, nós estamos gastando, consumindo muito mais do que aquilo que o planeta é capaz de produzir. E isso é muito problemático. Alguns cientistas dizem que nós estamos nos encaminhando para uma sexta grande extinção em massa. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que existiram grandes extinções, como por exemplo aquela que dizimou os dinossauros, né, e entre outras, causadas por condições naturais, como por exemplo as mudanças nos níveis do mar, as glaciações, né, o esfriamento global. Então são causas naturais que ocorreram e que ainda ocorrem, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o aquecimento global é um fator natural, que existem épocas que a Terra se aquece mais e outras que se resfria. No entanto, hoje o aquecimento global ele está muito mais acelerado do que deveria ser natural e por isso que não é bom. Então, essas ameaças elas são muito sérias e podem levar, né, com o passar de tempo, claro, não é de hoje para amanhã, até uma extinção. E quais são as principais ameaças, né? Então, uma das principais, a que é considerada a principal ameaça à biodiversidade, é a perda e fragmentação dos hábitats. O que é isso? É quando a gente desmata, quando são retiradas grandes áreas de florestas ou de campos, enfim, grandes áreas naturais, e essas áreas são substituídas, por exemplo, por grandes plantações ou por construções, né? A ocupação urbana. Então, a perda dos hábitats é a maior causa da biodiversidade. Aliada a isso, a gente tem, por exemplo, a poluição, a contaminação, né, da água, do ar, né, do solo. Aqui eu trouxe um gráfico só para exemplificar com relação à lista vermelha das espécies de plantas ameaçadas do Brasil. E aqui mostra que a principal causa das ameaças às plantas no Brasil é a perda do hábitat. Depois tem distúrbios humanos, né? O extrativismo e outros, né? Mas a principal é a degradação dos hábitats. Então, as áreas naturais são degradadas e com isso a biodiversidade acaba sendo perdida e tornando assim as espécies ameaçadas de extinção. Outros fatores estão relacionados à introdução de espécies exóticas, que são aquelas espécies que não são naturais de um determinado local, né, que não são nativas, e quando elas são introduzidas, seja de forma acidental ou de forma proposital,
Algumas delas podem se desenvolver muito bem, porque elas têm uma capacidade muito boa de desenvolvimento e elas podem vir a competir com as espécies naturais e, obviamente, ganhar nessa competição. E com isso elas expulsam ou elas dominam, né, e as espécies naturais, ocupam o lugar delas e gera com isso, obviamente, a perda da biodiversidade, a extinção de algumas espécies. Isso é bastante importante, é um problema bastante grande, porque, por exemplo, eu trouxe uma imagem aqui de um reflorestamento, né, uma mata de pinos. É claro que é importante porque a gente precisa da madeira e de lenha e tudo mais, né? É necessário que haja o desenvolvimento, claro que é. No entanto, quando isso ocorre de forma exagerada ou ocupando-se áreas naturais muito grandes, isso é um problema, porque aqui nessa mata, por exemplo, a gente não tem praticamente biodiversidade, a gente não tem animais que se alimentam dessas plantas, elas têm uma resina tóxica que impede que outras plantas cresçam, apenas algumas. Então, tem uma série de fatores que causam a extinção. E também tem a questão da caça, né? A caça exploratória exagerada, a pesca deliberada, né, a biopirataria e, com certeza, as mudanças climáticas, né? O aquecimento global é um fator bastante importante, a gente sabe que ele vem ocorrendo naturalmente, porém de forma acelerada em função dos nossos hábitos humanos, né? Isso vem gerando a desertificação em diversos lugares, né? Queimadas, grandes incêndios, isso faz com que haja a migração não só das espécies animais, mas também humana. Quantas populações naturais de determinados locais precisam sair para outros, né? Em função de buscar um novo habitat, um novo lar, em função de inundações, de enchentes ou de grandes incêndios que ocorrem. Então, o aquecimento global é bastante importante, né, nessa perda da biodiversidade. Existe um órgão, né, internacional chamado União Internacional para a Conservação da Natureza, né, a IUCN, que diz que hoje a perda da biodiversidade vem sendo muito acelerada. As espécies atuais, elas estão se extinguindo cerca de 10.000 vezes mais rápido em comparação com as extinções naturais. Existem extinções naturais, a gente sabe, né? Porém, hoje, a extinção causada pela perda da biodiversidade tem sido 10.000 vezes maior. Então, isso é bastante problemático. E quais são as consequências dessa perda da biodiversidade, né? A gente pode citar várias e precisaríamos de horas para falar sobre isso, mas algumas principais são a perda dos serviços ecossistêmicos, então aqueles serviços que a natureza nos oferece, como os polinizadores, né? A própria pesca, né? Os animais que estão ali que podem ser pescados, consumidos, né? Então, o problema da polinização é bem sério, né? A gente pode perder, por exemplo, na agricultura, em função de não termos polinizadores para fazer a polinização das espécies, né? A própria agricultura, né? As plantações se tornam mais vulneráveis às pragas ou às doenças, né? Em função da mudança do hábitat, da mudança do ambiente, né? Então, é possível que pragas que não existiam passem a existir. Tem toda a questão da mudança climática com relação à temperatura, com relação à chuva. Então, por exemplo, áreas que acabam ficando muito tempo sem chuva, né? Então as plantações secam, não tem como produzir e por isso acaba que o preço aumenta, né? E isso gera fome. Então é bastante complexo. A questão de novas doenças que podem surgir em função dessa degradação ambiental, né? Todo o desequilíbrio ambiental que é gerado e também a questão que eu já abordei antes sobre os remédios, né? Os potenciais remédios fitoterápicos e outros, né, compostos ativos que podem ser extraídos de espécies, né? E que nós estamos eventualmente perdendo, muitas vezes sem nem conhecer. Então essas questões elas são bastante importantes, né? A perda da biodiversidade ela traz consequências bastante
danosas, né, para toda a humanidade. E o Papa aborda essa questão, né, com bastante ênfase na encíclica, nos chamando a termos atitudes mais concretas a respeito dos nossos próprios hábitos, né, do que é que nós poderíamos fazer para evitar que haja esse desequilíbrio, essa perda, né, e para que nós possamos, obviamente, cuidar da nossa casa comum. Bem, então esses aspectos que eu trouxe são apenas alguns pontos que nós podemos tratar a respeito disso. A encíclica do Papa é muito rica, nós teríamos estudos científicos, artigos, trabalhos a respeito de cada um desses pontos que o Papa traz, né? Eu foquei hoje mais na questão da biodiversidade, que também é a minha área maior de pesquisa e de atuação, mas nós poderíamos abordar profundamente, né, os demais temas também. Mas eu penso que, assim, para finalizarmos, né, é importante que a gente possa pensar como cada um de nós, o que é que cada um de nós poderia fazer com relação a estes aspectos, com relação a tudo isso que o Papa traz, né? A questão da consciência ecológica, a questão do uso dos recursos naturais de forma renovável. Então, nós temos várias ações que poderiam ser desenvolvidas, tanto de maneira global, que obviamente são importantes que sejam efetivadas por países diversos. E uma coisa importante que vem sendo feita já desde o ano de 1992 foi a Convenção da Biodiversidade, a Convenção da Diversidade Biológica, que foi assinada durante a Eco 92 e depois, em 2010, em Nagoya, no Japão, ela foi reavaliada. E nessa convenção, os países signatários se comprometem a desenvolver ações relacionadas também ao clima, por exemplo, emissão de menos gases, de menos poluição, proteção de uma área maior, né, maior número de áreas protegidas para que as espécies possam ser protegidas. Então, isso já é uma coisa bem importante que vem sendo feita em nível mundial e que precisa, obviamente, ter continuidade. No Brasil, por exemplo, nós tivemos um grande avanço com relação à biodiversidade através da criação das listas de espécies ameaçadas, através da Flora do Brasil, por exemplo, que é um aspecto específico, né, de botânica, que os pesquisadores se envolveram para que fosse conhecido, né, o número de espécies. Então, essas ações são mais governamentais, são mais ações em um âmbito maior. No entanto, é possível que nós, cada um de nós, cristãos ou não, né, mas cidadãos, que nós possamos fazer a nossa parte através do uso sustentável, por exemplo, dos recursos, né? Através da substituição, por exemplo, ao invés de utilizar o plástico, que nós sabemos o quanto ele é complexo para que seja degradado, né? E muitas vezes não é reciclado, que nós possamos utilizar outros materiais, né? Aquilo que nós utilizarmos que possa ser reutilizado, que possa ser reciclado, né? Aquilo que a gente não usa mais que possa ser repassado. Então, evitar o consumismo exagerado, né? Então, são ações pequenas, né? O canudinho, sempre lembro do canudinho, né? Nada é essencial, a gente não tem necessidade de usar o canudinho plástico para tomar um suco, por exemplo. Então, são ações bastante simples, são atitudes, né, na nossa vida cotidiana que nós podemos ter e, com isso, também contribuir, né, no sentido de melhorar o nosso planeta. Mesmo que sejam ações simples, né, se cada um fizer a sua parte, certamente nós teremos bons resultados. Então, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.